Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai investigar um terreno, olha, fascinante e que mexe com todo mundo: a paixão. O nosso ponto de partida é um artigo bem intrigante chamado A Genética da Paixão. A ideia dele é tentar entender, né, por que certas pessoas assim acendem algo na gente e outras nem tanto. Nossa missão aqui é destrinchar o que a ciência já conseguiu mapear sobre as raízes biológicas e até genéticas por trás de como a gente escolhe parceiros. Sabe, parece que o tal do cupido, na verdade, talvez tenha uma especialização em bioquímica ou genética. E o artigo já começa assim, pegando pesado. Ele compara a paixão a um vício. Diz que ela ativa áreas no cérebro muito parecidas, sabe, com uma descarga de dopamina, aquele neurotransmissor do prazer. Aham. Isso ajuda a gente a entender um pouco aquela intensidade toda, que às vezes beira a obsessão, né? E até aquela sensação meio de abstinência quando a pessoa amada não está por perto. Exatamente. Essa euforia, essa fixação que parece até meio irracional, ela tem uma assinatura neuroquímica muito clara, muito definida. Agora, do ponto de vista da evolução, isso é curioso, né? Porque a biologia, assim, em teoria, ela prioriza a reprodução eficiente, a seleção de parceiros que vão maximizar as chances de ter uma prole saudável, adaptada. Certo. E a paixão, essa coisa avassaladora com todos os riscos, as irracionalidades, parece que vai um pouco contra essa lógica mais fria, né? Pois é. Então, como que a evolução encaixa um sentimento tão intenso assim? Olha, o que é fascinante é a gente pensar que talvez a própria capacidade de se apaixonar tenha sido, de alguma forma, programada como um mecanismo evolutivo. Hum, Otis, né? Funciona quase como um motor de arranque biológico para formar casais. Falando em seleção, o artigo, claro, menciona a beleza como um fator meio óbvio. Aquela atração mais instintiva por sinais de saúde, de fertilidade. Sim, sim. Homens altos, mulheres com certas proporções. Sinais que, se a gente olhar pela lente da evolução, indicam bons genes, capacidade reprodutiva. Mas a análise não para aí, né? Imagino que vá mais fundo. De jeito nenhum. Esses sinais visuais são só a primeira camada, sabe? Tipo uma triagem inicial. A pesquisa hoje aponta para mecanismos bem mais sofisticados. Envolve hormônios e, de forma assim, crucial, a nossa assinatura genética mesmo. A antropóloga Ellen Fisher, por exemplo, ela trouxe uma contribuição bem interessante para essa discussão. Ela mapeou 4 perfis básicos de personalidade que estariam ligados à predominância de certos sistemas neuroquímicos no cérebro. Ah, interessante. Que perfis seriam esses? E como que eles se relacionam com a atração entre as pessoas? Então, a Fisher descreve os exploradores, que são mais movidos pela dopamina, ligada à busca por novidade e recompensa. Tem os construtores, mais influenciados pela serotonina, que está associada a calma, estabilidade, ordem. Entendi. Os negociadores, com maior atividade do estrógeno ligado à empatia, habilidades sociais. E os diretores, dominados pela testosterona, mas associada ao pensamento analítico, o foco, essas coisas. Nossa, 4 tipos bem definidos. E a química entre eles? Quer dizer, ela descobriu algum padrão? Tipo, quem atrai quem? Sim. Baseada em muitos dados, milhares de questionários, a pesquisa dela sugere que tem padrões sim. Os negociadores, que são mais ligados ao estrógeno, tenderiam a se sentir mais atraídos pelos diretores da testosterona. E o contrário também, uma espécie de complementariedade hormonal, sabe? Que curioso. Pois é, já os exploradores da dopamina e os construtores da serotonina mostrariam uma preferência maior por parceiros dentro dos seus próprios grupos. Isso sugere que a nossa química interna pode sim dar uma predisposição para certas atrações. Isso já é bem surpreendente. Mas pelo que você está falando, a investigação vai ainda mais fundo, né? Chega numa coisa quase primitiva. O cheiro, e não é perfume, certo? É o odor natural do corpo. Exatamente isso. E aí a gente entra num componente genético-chave, o complexo principal de histocompatibilidade, o famoso MHC. MHC?
Isso. É um conjunto de genes super importante para o nosso sistema imunológico. Ajuda o corpo a distinguir o que é próprio do que é não próprio, tipo um invasor. Acontece que esses mesmos genes também influenciam o nosso cheiro individual. Como assim? Através de moléculas voláteis que a gente libera no suor, por exemplo. Cada pessoa tem um cheiro de MHC um pouco diferente, dependendo da sua combinação genética. Caramba! E como que isso afeta a atração? Tem pesquisa sobre isso? Tem sim, e são clássicas. Tem um estudo famoso feito na Suíça, onde pediram para mulheres cheirarem camisetas que tinham sido usadas por homens diferentes sem lavar. Imagino. Peculiar. E o resultado? O resultado foi uma preferência bem marcante pelo cheiro dos homens cujo MHC era geneticamente diferente do MHC delas. Diferente. Uma preferência pelo diferente. Mas por quê? Qual seria a vantagem biológica disso? Parece um mecanismo muito específico, né? Pois é, parece, mas tem uma lógica evolutiva bem forte por trás. A hipótese mais aceita é que a combinação de MHCs diferentes entre os pais tende a gerar descendentes com um sistema imunológico mais versátil, mais robusto, Ah, entendi. capaz de reconhecer e combater uma gama maior de patógenos, de doenças. É uma vantagem evolutiva clara para a sobrevivência da espécie. Faz todo sentido. Inclusive, como o MHC também está presente na saliva, tem gente que especula que até o beijo possa funcionar como uma espécie de degustação inconsciente dessa compatibilidade imunológica. Nossa. É como resume a geneticista Maria da Graça Bicalho, que é citada no material que a gente está usando. É como se a evolução direcionasse, né, as espécies a formar casais que sejam capazes de gerar descendentes imunologicamente mais aptos. Impressionante. Quer dizer, o nosso corpo parece ter uns radares biológicos bem sofisticados, né? Operando totalmente abaixo da nossa consciência para avaliar essa compatibilidade mais profunda com possíveis parceiros. Ok, então vamos recapitular aqui os pontos principais dessa conversa. A ciência está sugerindo que a escolha de parceiros é muito menos consciente do que a gente costuma pensar. Com certeza. A paixão tem essa base química poderosa, quase viciante lá com a dopamina. E além do que a gente vê, né, dos sinais visuais, tem fatores como perfis hormonais, como os da Ellen Fisher, e até mesmo o nosso cheiro, que carrega informação sobre nossos genes de imunidade. O MHC. Exato, MHC. Tudo isso desempenha um papel crucial e muitas vezes oculto nessa dança toda da atração. Precisamente. Acho que a grande mensagem aqui é que, por baixo do verniz do romance, da afinidade que a gente sente, operam mecanismos biológicos bem complexos. Eles foram moldados, né, ao longo de milhões de anos pela evolução, e o objetivo final, lá no fundo, é otimizar as chances de sucesso reprodutivo e a saúde da próxima geração. E o mais doido é que tudo isso acontece, muitas vezes, sem que a gente tenha a menor consciência desses processos todos. Fica então aquela questão no ar para a gente pensar, né? Se a nossa atração é tão influenciada assim por essa biologia meio escondida, por sinais que a gente nem percebe conscientemente, como o cheiro ligado aos nossos genes, qual é o espaço real que sobra para a escolha puramente racional? Ou para aquela baseada em afinidades que a gente percebe, valores compartilhados, interesses intelectuais na hora de formar um casal? Onde será que termina a natureza e começa o nosso livre-arbítrio no amor? É algo para se pensar mesmo.